terra natal. Anita morena, na pele macia, amante de noite, soldado de dia, filho no braço, no outro fuzil, filho no braço, no outro fuzil. Guerreira farrapa, guerreira uruguaia, guerreira italiana, rolando na cama, guerreira farrapa, guerreira uruguaia, nos braços de homem, com cheiro de mar. Anita morena, na pele macia, amante de noite, soldado de dia, filho no braço, no outro fuzil, filho no braço, no outro fuzil. Anita, menina da verde laguna, mulher farroupilha, legaste tua fibra, fizeste tua... Começa agora o jornal Democracia no Ar. Anita, menina da verde laguna, mulher farroupilha, fizeste tuas filhas a todas as mulheres do sul do Brasil. E é a Anita, a nossa Anita do Partido dos Trabalhadores, lá da bela e Santa Catarina. Por isso que a gente escolheu essa música aí, nesse março de luta. Querida senadora, ministra e, sem dúvida nenhuma, ainda será, se Deus quiser, a melhor governadora de Santa Catarina. Prazer te receber aqui, muito honrada, feliz demais em ter você aqui. Prazer viu? muito grande poder estar participando aqui do Democracia no Ar, né? Iniciando com esta música maravilhosa, começando bem, né, as atividades aí das mulheres. Né? É verdade. Eu acho que a Anita é altamente inspiradora, né? Uma pessoa que não abriu mão da sua condição feminina, né, de mulher, de amante, de mãe, mas guerreira. Né? Então, acho que o verso é muito claro, né? No filho, um filho num braço, no outro um fuzil. Esse é o espírito, né? E se você me permite, por favor, tá? Eu queria relembrar, porque assim, talvez sejamos, se não o único, um dos pouquíssimos estados no Brasil que tem nome feminino, né? Santa Catarina. Mas Santa Catarina tem mulheres fantásticas, né? A começar da Anita Garibaldi. Depois, se a gente relembrar um pouquinho, que é extremamente pouco divulgado, mas a primeira deputada negra deste país, né? A nossa querida Antonieta de Barros, que se elegeu, presta bem atenção, ela se elegeu em 1934, 2 anos, naquele estado que todo mundo acha que é loirinho de olho azul, né? Isso. Ela se elegeu em 1934, né? Outras mulheres, eu acho que são muito marcantes do nosso estado, Zilda Arnes, né? Trabalho belíssimo, belíssimo, né? Fantástico. A primeira deputada vinda diretamente do Cabo da Enxada, da agricultura familiar, a nossa querida Lucy Schoenack, né? A quem eu mando o meu grande beijo. E aí, por aí vai, né? Temos aí uma lista grande aí de mulheres muito comprometidas, que não abriram mão da sua condição de mulher, mas também tiveram uma atuação, né, nas suas áreas, na sua vida muito importante e que influenciaram, né, todo o ambiente.
E a gente quer aproveitar e convidar vocês para irem curtindo, comentando, compartilhando. A gente está ao vivo pela página do PT na Câmara, pelo PT no Senado, pela Rádio Democracia e pela página da nossa querida Ideli Salvati. Você também é convidado a chegar, dar uma chegadinha nas redes da Ideli Salvati, curtir, conhecer um pouco mais desse trabalho fantástico. E vamos aproveitar, olha só, a Yara Pinto, um beijo grande no coração, ela estou ligada em você, já compartilhei com o mundo, ela fala com a gente do Rio de Janeiro, emocionada aí com a música. A Miriam Rio diz o seguinte: sempre admirei o trabalho, a pessoa da Ideli, é doce no trato, na fala, mas é guerreira imbatível nas ações. É verdade. Esse doce na fala é controverso. Mas é que o nosso sotaque forte lá de Sul, hoje a gente já passeou, né? Passeou assim mentalmente pela bela Serra Catarinense, que você está convidada. Ela deu um roteiro aqui. Posso lindíssimo, repetir o roteiro? Mas por Posso favor. repetir o roteiro? Ó, eu dei um roteiro de final de semana. Saia de Florianópolis em direção a Lages. Cambe, né, à esquerda em Urubici, vá conhecer as cachoeiras de Urubici, o Morro da Igreja, que tem uma formação geológica fantástica. Almoce ali numa boa e tradicional comida, né, gauchesca, uma churrascaria, comida ali desta região. Aí desça pela Serra do Corvo Branco, que é... A Serra do Rio do Rastro é lindíssima, mas a Serra do Corvo Branco é fantástica. Durma em Gravatal, que é uma área, né, de águas termais. Aproveite pela manhã tomar um belo banho, né, de água termal. Aí se dirige à Laguna, Farol de Santa Marta, aquele mar fantástico, como um belo peixinho, entendeu? E vá dormir em Florianópolis. Olha aí, vai conhecer a bela e Santa Catarina, é assim que se diz lá, né, Ideli? Vamos mandando um beijo muito grande, vamos colocando a hashtag pra gente, Fora Temer, Globo Mente, Tacla Fura Bolha, eleição sem Lula é fraude, Lula 2018. Mas essa gurizada, vamos falar um vocabulário sulista, essa gurizada, essa piazada aí da Lava Jato tá tentando destruir a nossa Petrobras, né, Ideli? Eu acho que não só a Petrobras, né? Toda esta movimentação que nós estamos vivenciando, né, nos últimos anos, está cada vez mais público que isto foi uma grande articulação, né? Interesses internacionais vinculados aos Estados Unidos que atuaram efetivamente, que agora tem um novo modelito, né? Antes era militar, né? Era golpe militar, isso aconteceu em vários países aqui no nosso continente, e hoje não, hoje a articulação é de uma outra forma, é uma articulação feita com instrumentos do Estado, né? No sentido do Judiciário, do Ministério Público, da tal da cooperação internacional no combate a drogas e corrupção, mas que por trás acaba tendo como consequência a destruição econômica, como está acontecendo no Brasil, né? Quer dizer, o desmonte total das nossas... Porque eles focam os setores estratégicos, né? E aonde estratégicos e aonde está tendo concorrência com os interesses deles, com os interesses americanos. Então, ao destruir as nossas grandes construtoras, as nossas grandes empresas, né, de engenharia pesada, eles desmontaram a concorrência, porque é bom a gente lembrar que, por exemplo, a Odebrecht chegou a ter obras em mais de uma dezena de países aqui no continente, inclusive nos Estados Unidos. O aeroporto de Miami, por exemplo, né, uma parte das obras do aeroporto de Miami foi feita pela Odebrecht. Ou seja, a engenharia brasileira estava fazendo concorrência internacional aos interesses deles. A mesma coisa aconteceu com petróleo e gás, né, porque descobrimos a maior reserva de petróleo das últimas décadas. Isto, junto com o contexto da política externa extremamente clara, né, do governo Lula e do governo Dilma, no sentido de desmontar ou de buscar desmontar a unipolaridade dos Estados Unidos, né, nas articulações do Mercosul, dos países latino-americanos, da questão do G20 e principalmente na questão dos BRICS, né, esse outro polo que envolve, né, China, Rússia, Índia, África do Sul e Brasil, né, numa movimentação inclusive de grande preocupação aos Estados Unidos, porque
a economia brasileira, americana, há várias décadas, tem como lastro o petróleo, né, que são os petrodólares, certo? Portanto, se o dólar deixar de ser a única moeda que é utilizada para comercializar o petróleo, desmonta a economia americana. Por isso aqui é importante louvar a iniciativa recente do Maduro, né, que fez toda uma movimentação de criptomoeda lastreada em ouro para não utilizar mais o dólar, entende, como moeda de comercialização do petróleo, que a Venezuela é grande produtora. Então, foi a questão das empresas de engenharia, a questão de petróleo e gás, que além da questão econômica, né, também a questão política, por conta desta articulação aí de poder ser um enfrentamento à base econômica dos Estados Unidos, que são os petrodólares. Outro setor que foi profundamente afetado, e aqui eu quero render os meus louvores e a minha homenagem ao almirante Otton, que foi o grande, né, impulsionador dessa tecnologia extremamente importante, inovadora, a mais avançada, inclusive, da própria tecnologia americana de enriquecimento do urânio. E aí nós tivemos todo, né, também, porque assim, as operações foram dirigidas, entende, a setores econômicos muito claros. Teve duas direções: ao PT, aos petistas, ao Lula, né, e também a setores estratégicos da economia, e aonde o Brasil, né, tem protagonismo, tem como assumir uma posição adequada ao tamanho, à importância e à potencialidade do nosso país. Hoje fomos reduzidos, né, depois do golpe, a um papel totalmente, de novo, subalterno, né, de anão diplomático, de escândalos e vergonhas que infelizmente aí o nosso país vem passando, né, a ponto do cara dos Estados Unidos vir para a América e nem vem no Brasil porque não precisa, né? Que já está tudo dominado, ou seja, já está tudo sob o controle e a serviço dos interesses dos americanos. Olha só, o Valisson Maurício, vamos aproveitar, vamos curtir, comentar, compartilhar. Quero agradecer, a gente está recebendo em vários corações, várias flores. Muito, muito obrigada. A querida Ideli merece muito, é um exemplo para mim particularmente. O Alisson Maurício diz o seguinte, ó: um grande quadro petista e nacional, ex-ministra e a melhor senadora da República, fundamental, entre outras lutas, no campo dos direitos humanos, da educação, autora da proposta original que redundou na emenda constitucional 59, que ampliou os recursos para a educação, tornou o PNE decenal e ampliou a escolarização obrigatória para crianças e jovens, uma conquista histórica, junto ainda com a emenda 53 do Fundeb, 2 pilares para os avanços. Salve, Ideli, e muita gratidão. O Alisson, eu queria saber de onde que você está vendo a nossa transmissão. Aproveita e coloca a cidade, que aí a gente vai compartilhando também, vai saber. Isso! Aí você vai receber uma visita aí da nossa querida ministra e sempre senadora Ideli Salvati, mas diz pra gente a cidade de onde vocês estão vendo a nossa transmissão. Queria que você comentasse essas duas ações aí, Ideli. Que bacana as pessoas lembrarem, né? Numa época em que a gente vive aí um desastre nessa democracia, as pessoas lembrarem de quem faz de fato. Na realidade, foi assim, uma iniciativa, né, que eu tomei, porque assim, eu sou professora, né? Eu já estive em várias coisas, mas eu sou professora. A educação sempre foi a minha razão de viver e a minha atuação central. Então, quando eu cheguei ao Senado, nós tínhamos muita clareza da necessidade de retirar a educação da DRU, e aí a emenda constitucional foi nesse sentido, né, que acabou originando, e depois ela teve, por conta da política adotada no Ministério da Educação pelo Lula, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de fazer as ampliações, né, no texto original, que era única e exclusivamente para retirar a educação da DRU, né, daquela desvinculação das receitas da União, que retirava da educação automaticamente 20%, né, todo ano, do orçamento. Então, foi toda a tramitação, e aí veio toda a discussão do PNE, veio a discussão da ampliação, né, da obrigatoriedade a partir dos 6 anos. Então, tudo isso se configurou como um grande avanço que a gente teve a oportunidade de participar, efetivamente. Eu fui
das comissões estratégicas do Senado, fui da Comissão de Constituição e Justiça, fui da comissão de comissões mais voltadas, entende, à área de desenvolvimento, mas eu nunca deixei de estar na Comissão de Educação, né? Então a gente pôde, por conta desta atividade, pôde participar, né, de todos estes momentos. Tenho assim grande orgulho que das minhas emendas parlamentares, a ampla maioria dos recursos foram destinados à educação, à expansão da educação federal, né, em Santa Catarina. E eu estou, inclusive, agora nesse momento a gente está fazendo um trabalho lá de articulação das 4 instituições federais de ensino, as 2 universidades e os 2 institutos federais. Estou fazendo a visita, já visitei 22 campos, dos 48 campos que a gente tem das 4 instituições federais. O movimento se chama Educa Redes, inclusive eu queria até aqui, né, convidar as pessoas. O Educa Redes tem site, tem Facebook, tem Instagram, então participe. E nós estamos exatamente fazendo esse resgate, entende? Do que foi a ampliação feita durante os governos Lula e Dilma. Nós tínhamos em Santa Catarina, em 2003, ensino federal apenas em 8 cidades. Só 8 cidades tinham alguma unidade federal de ensino. Hoje nós estamos presentes em 48 cidades, né? Então foi uma expansão fantástica e nós estamos agora nesse trabalho do Educa Redes divulgando, né, fazendo a divulgação e também articulando a resistência, né? Porque com congelamento de 20 anos, né? Inclusive nas visitas assim tá ótimo, né? Porque a gente se reúne com o professor, com o aluno e tal, e aí todo mundo já vem reclamar, porque os efeitos já estão aparecendo, né? Não tem dinheiro mais para isso, a obra já parou, não sei o quê, não pode substituir o professor e tal. E então eu já vou fazendo o terrorismo, né? Calma, gente, calma, porque se a gente não mudar o que está posto no país, esse é o primeiro de 20 anos de congelamento. Exatamente. Então as pessoas caem em si, né? Tem que acordar com o que é que está em curso, né? Em termos de educação. Então, e é muito gratificante também, né? Porque como eu estou fazendo as visitas, né? Em cada campus que eu chego, aí vem, tá vendo ali? A quadra de esporte, tem emenda tua, tá vendo? Né? Ali você participou da reunião para a gente conseguir a ampliação do terreno. Então, eu tive um envolvimento, né? Nunca deixei de atuar na área da educação. Tanto que agora, né, que estou aposentada, né, depois do meu período lá na Organização dos Estados Americanos, que eu fiquei 2 anos, tem gente aí perguntando, né, onde é que estava, né? Tem gente perguntando. Eu fiquei lá 2 anos e 4 meses na Organização dos Estados Americanos, dentro daquela lógica, né, do governo Lula e do governo Dilma, de brasileiros ocuparem espaços em organismos internacionais, né, como foi o caso do Graziano na FAO, o Paulo Nogueira no Banco dos BRICS, o Paulo Speller na Organização dos Estados Ibero-Americanos, e o meu amigo Carlos Abicalil, que também teve uma atuação fantástica aqui na Câmara. Aliás, nós éramos unicarne, né? Eu e o Bica, como eu chamo, né? Toda a tramitação das PECs e da legislação na educação, a gente fazia uma dobradinha, né? Eu no Senado, ele aqui na Câmara. E então tinha uma política de ocupação de espaços, né, em organismos internacionais. Por isso que eu fui indicada, fui lá para a OEA, junto com o novo secretário-geral, o Almagro, que foi ministro de Relações Exteriores do Mujica, portanto foi numa lógica, né, o slogan dele é mais direitos para mais pessoas, então a gente foi numa lógica dessa política, né, que teve um ápice aqui nos países da América Latina e da América do Sul, América Central, e que agora, né, depois de várias mudanças, eleições, golpes, né, que aconteceram como aconteceu no Brasil, e que depois com a eleição do Trump aí reverteu, né? Então eu não tinha mais muito o que fazer lá na OEA, então eu renunciei ao cargo e voltei, né, então ao Brasil, e voltei exatamente para atuar, militância mesmo, entende? Como eu estou fazendo nesse trabalho do Educa Redes lá no nosso estado. Então eu quero insistir, porque eu acho que esta é uma iniciativa muito importante que, além de Santa Catarina, talvez outros estados também possam adotar, né? De articular, de poder ter uma movimentação de resistência envolvendo todas as instituições federais de ensino, né, no nosso país. Então você procura aí Educa Redes, você pode digitar nos buscadores Educa Redes, tem várias redes sociais que você pode acompanhar. Educa Redes, é importante fortalecermos
esse movimento de resistência. Lá de Joinville vem um abraço para você, ó. Um abraço, Ideli. Borges Garuva tá falando com você. Borges de João... Garuva, um grande artista. Ah, tá mandando um abraço. Olha lá, o meu Rio Grande também, ó. Bom dia, queridas amigas. Falo de Agudo, Rio Grande do Sul, Lajeado no Rio Grande do Sul, te dando um grande abraço. Maura Borges dizendo, isso é uma bancada de nível com a nossa senadora Ideli Salvati. Flávio Roberto diz assim, essa tem o meu respeito. A Emília Moraes falando com a gente direto de São Paulo. Bom dia também a senhora que está com você hoje. Ó, Roberto Claro, que é do Sinergia CUT. Bom dia, minha eterna guerreira Ana e toda a equipe técnica do Democracia no Ar. Hoje muito feliz com a ministra Ideli. A Nilda Fabrin, lá da Carlos Barbosa, falando com a gente. Olha só, um Antônio Carcoleiro, sou português, vivo em Portugal, mas estou de alma e coração com todos aqueles que lutam pela liberdade, pela paz e pela democracia, não ao fascismo, não é, Ideli? Exatamente. Aliás, eu quero recomendar ao nosso companheiro português que ponha para correr a coxinhada que derrubou a Dilma, tirou a Dilma, entendeu? E tarará, bateu panela e agora, entende, sabendo que, que a vida só vai piorar aqui, né, se a gente não conseguir reverter esse quadro, aí eles vão viver num país que está governado por uma lógica, né, muito semelhante ao que nós tivemos durante o governo Lula e Dilma. Mas eu quero também fazer um convite para vocês desde agora. No dia 31 de agosto e 1º de setembro, Gramado, na Serra do Rio Grande do Sul, vai sediar um evento. Se chama Jornada Internacional de Investigação Criminal. Mas e por que eu estou fazendo um convite? Para a gente ir lá dar um recado bem assim, no estilo da resistência para uns jovenzinhos que falaram o seguinte, aliás, estão com as fotos no cartaz dele. Ele diz o seguinte, abre aspas, o maior legado da Lava Jato foi afastar a crença equivocada de que a corrupção sistêmica faz parte de alguma espécie de destino manifesto do Brasil. Daqui a pouquinho eu falo o nome desse mocinho. O outro disse, se a Lava Jato for estancada, a sociedade será a de que a corrupção e a violação das regras valem a pena. E o outro diz, ainda falta alcançar a classe política no centro do poder, pois os políticos sempre acreditaram que nada lhes aconteceria. A frase, essa última, é do delegado Márcio Anselmo. A primeira que eu li é de Sérgio Moro e a segunda é de Daltan Dallagnol. Então é a Jornada Internacional de Investigação Criminal, 31 de agosto, 1º de setembro. Acho que a gente pode ir lá dar um recadinho para eles falando assim, olha, meu amigo, não é Lava Jato não, é farsa jato, né, Ideli? Farsa, coisa impressionante. E aí as coisas vão, né, ficando cada vez mais claras, né, de como esta articulação ocorrida, inclusive de maneira ilegal, porque a cooperação que se dá entre os países no sentido, né, judicial, de investigação, em termos de crimes, né, que tem área internacional, né, de atuação, como tráfico, drogas e corrupção, etc. e tal, isto se dá constitucionalmente pelo Ministério da Justiça. Mas aqui no Brasil, cada vez mais vem a público que esta rapaziada toda aí, o senhor Sérgio Moro e companhia, eles passaram várias vezes, entende? Por curso, por treinamento, por capacitação nos Estados Unidos, entende? Inclusive, a coisa mais absurda, eu estava lá, inclusive nos Estados Unidos, quando isso ocorreu, quando o ex-procurador-geral Janot esteve lá para tratativas, onde ele entregou documentos para subsidiar as ações que estão sendo patrocinadas nos Estados Unidos pelos fundos abutres, para sair agora este acordo absurdo que nós precisamos ainda impedir, né, que seja feito o pagamento daqueles 10 bilhões aos acionistas que fazem parte desses fundos abutres, né, nos Estados Unidos. E quem levou as provas foi a autoridade brasileira. Você pode imaginar alguém do aparelho do Estado americano trazendo aqui para o Brasil as provas para a gente processar uma Shell, por exemplo, uma Exxon, entende? Isso é algo absurdo.
estamos agora, né, saiu há poucos dias, é tão grave, né? É tão grave que eles foram obrigados a instaurar um processo de investigação de uma procuradora que vazou documentos que embasaram a ação judicial que está correndo na Venezuela contra o Maduro. Como fizeram a mesma coisa com o Peru, como fizeram com o Equador, como fizeram com vários países. Então, está cada vez mais claro que esta rapaziada, eu já não chamo mais de quinta coluna, entende? É quinto dos infernos, porque eles entregaram o país aos interesses americanos, entende? Eles se subordinaram, eles foram treinados, é o novo modelito, né? Se articula via Estados Unidos, via aparelho de Estado dos Estados Unidos, entende? Com organismos, com órgãos, com instituições dentro dos países, para poder derrubar governo, né, para poder dar golpe de outra forma, que não o militar, né, e para poder destruir os setores econômicos. E é engraçado, né, eles botam lá na frasezinha que a corrupção é sistêmica, mas eles só querem investigar um partido, entende, e um período. Tá? Tem delação e mais delação, entende, das coisas que ocorreram antes e tal, e aí não vem ao caso. E nós estamos assistindo agora, né, a tal da estancar a sangria, né? Está cada vez mais claro, né, aquele acordo geral com o Supremo, com tudo e tal, de estancar a sangria. O Jacques Wagner sofre uma agressão bárbara, absurda, com a invasão da sua casa, entende? Num processo de investigação que inclusive já teve decisão inocentando, tá? Já tem, né, determinação de vários órgãos, que toda aquela parceria pública e privada feita lá no estádio da Fonte Nova foi acompanhada desde o primeiro até o último momento pelo Tribunal de Contas da União, que inclusive deu ok, avalizou todo aquele processo. Aí o Jacques Wagner sofre a invasão para fazerem escândalo com relógios, né? Foi assim que encontraram. Essa pessoa gosta de relógio, ela ganha relógio, ela compra relógio. E qual é o problema? Entendeu? Qual é o problema, certo? Qualquer dia vamos fazer escândalo com sapato que a gente tiver, né? E aí a outra continua comprando sapato, isso. Gasta cartões e é absolvida pelo mora. Exatamente. E aí nós temos o tal do Paulo Preto, né? Com 100 e tantos milhões de propina depositado, que veio a público, não porque essa rapaziada aí, né, tão justiceira assim, foi investigar, foi atrás, não, porque a Suíça mandou. Foi a Suíça que mandou, olha, cuide porque aqui tem um rapazinho aí, né, que é operador e tal, que tem dinheiro aqui. Está em 4 delações e contra ele não acontece absolutamente nada, porque o Paulo Preto é aquele que deixou claro, né, deixou claríssimo a ameaça ao Serra, né, dizendo assim, um companheiro ferido a gente não larga na estrada. E aí o que é que aconteceu? O Serra foi rapidinho conversar com o Gilmar Mendes, que naquela roleta lá do Supremo, tem uma roleta lá interessantíssima, porque toda vez que tem bico largo, que é tucano, só cai no Gilmar. A roleta parece que é viciada, né? Eu não sei que tal de roleta é essa, entende? Que só Ou ela pode ser manual? Ou manual, eu não sei qual é a lógica daquela roleta, mas assim, é absolutamente estranho, né? Os processos do Aécio, os processos do Serra, do Aloysio, agora do Paulo Preto, tá tudo lá com o Gilmar Mendes, né? Aquele ministro tucano, né? Porque todo mundo sabe que ele era do PSDB, né? Foi indicado pelo Fernando Henrique, né? Então está lá para estancar a sangria, tá? Da rapaziada que não vem ao caso, que não interessa. Porque o que interessa é acabar com a perspectiva de nós termos novamente um governo que esteja a serviço do interesse da maioria da população e a serviço do interesse brasileiro e não do interesse americano. O Gerbi Clot, se eu falar o seu nome errado, você por favor me perdoe, ele diz o seguinte: parabéns sempre senador Ideli Salvati pela assertividade nas respostas e comentários, eu concordo perfeitamente contigo. Vamos aproveitar e vamos compartilhar, vamos lá na página da nossa senadora Ideli Salvati, vamos conhecer as suas redes, vamos ficar mais perto
desse trabalho. Ela vai repetir aqui pra gente como é que é o grupo de resistência nas universidades. Universidades e institutos federais. Educa Redes. Educa Redes. Então vamos ficar atento ao Educa Redes. Vamos procurar, eles estão em várias redes sociais e vamos fortalecer essa luta. Tem vários comentários aqui pra gente. Olha só, o Jorge Menezes Fornari diz o seguinte: para os que manifestam contra o Partido dos Trabalhadores, estão passando recibo de zumbi na mídia brasileira. Deixaram o cérebro em algum lugar e em seu lugar a mídia colocou um chip com sua programação de mentiras e calúnias. Fora Temer e sua quadrilha, Ideli. É isso. Esta é a movimentação. Aliás, um país que tem uma mídia com a potencialidade que tem a mídia no Brasil, né? Absolutamente dominada por pouquíssimas famílias, que por coincidência, uma delas, né, os Marinhos, estão entre os mais ricos do mundo, não é aqui do Brasil, né? Não esquecendo que nós temos 6 pessoas no Brasil que têm de renda, de riqueza, o equivalente à metade da população brasileira. Então, a concentração de renda, de riqueza é astronômica e a concentração da mídia também é astronômica. Então, toda vez que a gente tentou fazer algum debate, alguma coisa a respeito da democratização da comunicação, ele sempre vem com a história da liberdade de imprensa. Agora eu pergunto, que liberdade de imprensa a gente tem? Quando você acorda e vê a mesma versão, as mesmas pessoas, entende? O mesmo relato ou a mesma omissão, né? Porque agora eles estão também exercendo mais a história da omissão, ou seja, não é o que eles publicam, é o que eles deixam de publicar, né? O que eles deixam de publicar, né? Então você acorda de manhã, bota na Globo News, você vê aquela versão e aquelas pessoas falando. Depois você vai pro Bom Dia, são a mesma versão e também muitas vezes as mesmas pessoas. Aí você entra no carro, liga a CBN, é as mesmas pessoas e a mesma versão. Aí você abre o jornal, entende? É a Globo, né? O jornal Globo, entende? As mesmas pessoas, as mesmas versões. Por esse impacto que as organizações, né, da família Marinho têm em termos de domínio, aí arrasta o demais. Aí a Band vem na mesma lógica, e a Record vem na mesma lógica, a Folha, a Veja, Isto É e tal. Então, nós temos uma imprensa no Brasil que ela atua de forma extremamente hegemônica e absolutamente ativa politicamente, atua como partido político, efetivamente influenciando nas decisões e nas ações de governo, do judiciário, do legislativo, ou seja, das instituições brasileiras, né? Aí, quando você tem um complô, né? Já é uma coisa escandalosa, porque é o seguinte: numa operação a TV chega antes, né? A Polícia Federal vai fazer uma busca e apreensão, como aconteceu na casa do Jacques Wagner, do ex-ministro Jacques Wagner. Uma hora antes as instalações, né, ambulantes da Globo já estavam lá de plantão. Para ficar parecendo que é para dizer assim, olha, vem que tá tudo certo. Não. E aí depois ainda tem o absurdo de dizer que seguiram o carro da Polícia Federal. Né? Chegaram antes, uma hora antes, mas seguiram o carro da Polícia Federal. Ou seja, escandalosamente, né, alinhados, como todos os vazamentos. E eu acho que a coisa mais absurda ocorrida neste país, de conluio do judiciário com os meios de comunicação, aonde inclusive há fortes indícios, né, da participação da inteligência americana, foi aquela gravação entre a presidenta Dilma e o presidente Lula, né, cuja não tinha mais sequer autorização judicial para a escuta, né, dos telefonemas do presidente Lula, e o senhor Sérgio Moro
rapidamente, em menos de 2 horas, o que é impossível tecnicamente, a não ser que tenha ajuda a tecnologia que só os Estados Unidos têm, ele retirou aquela gravação e entregou para a Globo, né? Então eu acho que esse assim é a prova mais contundente deste conluio, entende? Desta coisa que está armada entre o parcela do judiciário brasileiro e os meios de comunicação para fazer a guerra política contra o projeto que nós temos aqui no Brasil, e eu tenho assim a convicção de que nós temos potencialidade, inclusive, de retorno, né? Sim. Com a candidatura do presidente Lula, no sentido de acabar com esta possibilidade de ter um país soberano, digno e cujas políticas públicas sejam voltadas para os que mais precisam, né? Para toda a política de inclusão social. Em qualquer país do mundo, uma gravação, porque inclusive eu tenho dúvida, sabe, porque eu escutei os áudios, né, que foram e tal, e tem uma coisa que nunca me saiu da cabeça, porque num dos áudios inicia a gravação com, e eu conhecia, né, sim, a telefonista, claro, lá do Palácio. Uhum. Então, para mim nunca saiu da cabeça de que o grampo não era do Lula, o grampo era do Palácio. Então, sabe, eu sempre fiquei com esta dúvida, porque assim, começa a gravação com a telefonista. Exatamente, né? Ela dizendo que a presidenta quer falar com o ex-presidente Lula. Então não era o telefone do Lula que estava grampeado, né? Uhum. Se a primeira parte da gravação é a do Palácio, quem estava grampeado... E aí, vocês podem imaginar alguém grampeando um presidente da República? Em qual país isto seria permitido grampear? Em qual país, depois de cometido o crime de grampear, permitiria divulgar? O Moro, naquele episódio, ele ganhou uma repreensão, né? Ele devia ter ganhado cadeia, teria que ter sido dado ordem de prisão, entende? Porque está absolutamente na ilegalidade gravar e, pior, divulgar. Eu acho que só disseram pra ele, só, Gurito, dá uma paradinha aí. Se acalma, se aquieta, Guri, tá? Ou seja, continue fazendo, mas não dê tanta bandeira. Uhum. Foi isso, passaram a mão. Por isso que, né, há um entendimento muito claro de que estancar a sangria com o Supremo e tudo, etc e tal, tá posto, né? E aí, vamos aproveitar, gente, vamos curtir, vamos compartilhar. Olha, uma conversa aí belíssima, muito esclarecedora com a nossa querida ministra e senadora Idely Salvati. Aproveita e vai nas redes da senadora, vamos conhecer um pouco mais desse trabalho muito bacana. Hilda Magalhães, manda o sim, está pedindo pra gente mandar um beijo, então um beijo grande pra você. Obrigada por estar aí conosco. Lembrando que esse é o Democracia no Ar, quem tá chegando agora. Nós estamos juntos de segunda a sexta, de 8 às 9 horas, pelo PT na Câmara, PT no Senado, Rádio Democracia, e hoje com muito orgulho na página da nossa querida senadora Idely Salvati. Idely, você fez um comentário um dia desse? Claro, querida. Não, deixa eu só concluir um pouquinho, porque assim, as coisas vêm claro, mas na cabeça e tal, né? Você tá... Porque assim, o Moro deveria ter recebido ordem de prisão quando grampeou a presidenta da República e quando divulgou. Mas tem um episódio agora mais recente que também é passível de prisão, tá? Porque é o seguinte, a questão do Tacla Duran. Sim. Certo? A questão do Tacla Duran agora. Certo? O Tacla Duran está processado pelo Moro, certo? Ele está processado pelo Moro. Eles fizeram toda uma tratativa com a Espanha para ter a oitiva do Tacla Duran. Eles encaminharam o pedido, eles pediram passagem, eles pediram tudo para ir, foi marcar, ou seja, localizado, então aquela história de que não tem o endereço é mentira, foi marcada a audiência no início, né, de dezembro, o Tacla Duran foi na audiência, ficou sentadinho lá esperando e a rapaziada do Ministério Público não foi, os procuradores não foram. E não foram por um motivo muito simples, porque nesse período entre as tratativas iniciais para que a justiça brasileira ouvisse o Tacla Duran lá na Espanha, o Tacla Duran foi visitado pelo deputado Paulo Pimenta e o Vadi, trouxeram né, muitas informações, foi aprovado o requerimento, ele deu o depoimento
na CPI, né, da JBS, ele tem provas de que os documentos foram falsificados. Ele tem prova de que as delações são negociadas e as pessoas são ameaçadas para dizer o que eles querem ouvir. Né? Ele tem provas de que tem negociata de receber por fora quando se acerta a delação. Portanto, o Tacla Duran é uma bomba atômica em cima da Lava Jato. Né? E por isso que o senhor Moro mentiu quando disse, entende, ele já recusou 4 vezes a defesa do presidente Lula porque, de ouvir o Tacla Duran, porque se o Tacla Duran trouxer efetivamente os documentos, né? E aí, esta semana, parece que alguém, parabéns, tá? Quero dar os parabéns, alguém lá de dentro do Ministério da Justiça vazou as provas de que o Moro mentiu, no sentido de que foi efetivamente feito todas as tratativas para escutar. Então eles tinham endereço, eles tinham a localização, não foram porque ir à Espanha no começo de dezembro só serviria para trazer a bomba atômica em cima da cabeça deles. Né? Então eu acho muito importante, né, toda essa movimentação. Os nossos parlamentares estiveram na PGR, tem que pressionar, e quero dizer mais, tem que pressionar especificamente agora nesta coisa, já que os documentos vieram nesta semana a público, né, tem que efetivamente pressionar para que se acabe, né, com esta maneira, porque assim, Curitiba inventou um código de processo próprio, penal, entendeu? Uma constituição também própria, ou seja, ele é um sistema judicial paralelo ao que está previsto no ordenamento jurídico brasileiro. Né? É uma outra maneirinha de funcionar e que todos nós temos clareza, né, de por que está feito. Eu acho que outra prova contundente que apareceu, né, agora, ontem, foi a absolvição do Léo Pinheiro. De todos! Ou seja, o Léo Pinheiro, aquele que acusa, depois de ter ficado não sei quanto tempo preso, ameaçado, entende, de morrer dentro da prisão, se ele não implicasse o Lula. Então ele mudou a versão, né? Ele mudou para poder acusar o presidente Lula na questão do triplex. Ele foi absolvido em São Paulo na questão do triplex. Todos, os 11. O presidente Lula é o único condenado de uma ação que todos foram absolvidos e só foi condenado porque eles separaram, né? O Lula saiu da jurisdição onde estava o processo corretamente, né? Porque é o juiz natural, é onde ocorreu o fato, né? Que tem que ter o julgamento, e destacaram o processo do Lula para cair nas mãozinhas do Moro. Entende? Aí o Moro condena o que a Justiça de São Paulo absolveu. É impressionante. E é bom que você saiba o seguinte, que quando se diz que não se achou o Tacla Duran e não tinha a localização dele, o documento de identidade na Espanha traz o endereço da pessoa. E quando a pessoa muda de endereço, ela precisa fazer outro documento de identidade. Então isso não é verdade. A gente vai ouvir um breve depoimento também sobre outro assunto muito grave, que é essa farsa dessa intervenção lá no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar, Gabriel? Não, o nosso querido rapper. E que deu ruim, gente. Não funcionou. Nós estamos querendo caminhar por um caminho, andar por uma via que um monte de país está voltando e falando, mano, não dá certo, não vai dar certo. Nós já investimos massivamente nesse processo, fortalecemos crimes organizados, fortalecemos... Ou alguém aqui acha que a gente fabrica cocaína nas periferias? As drogas nesse país pousam em fazenda de gente por aí. Voam em helicóptero que ninguém fala nada. A nossa droga, ela tem um peso tão maluco que a gente encarcera um jovem negro com 6 gramas e libera um com 130 quilos. E esse até nessa manhã de sexta-feira merece o óculos mesmo, né, Ideli? Bota óculos nele. Põe óculos nele, porque é uma barbaridade. Então, quer dizer, se tem essa intervenção, isso prejudica inúmeras pessoas, principalmente aquelas que moram nas comunidades, que moram em favelas, como outros tantos dizem, mas não se preocupa com aquele helicóptero ou aqueles aviões que pousam em fazendas, como ele mesmo disse. Exatamente. Não, e aí ele citou... Eu quero usar um outro exemplo que foi assim, felizmente, depois acabou tendo uma outra decisão, né?
mas uma mulher grávida foi presa em flagrante com 90 gramas de maconha, certo? Ela teve o filho e ficou encarcerada, ela e o filho, numa cela imunda, entende? Correndo todos os riscos. Aí teve uma movimentação, né? Aí eu quero parabenizar, porque eu sei que teve dedinho da nossa querida Eleonora Menicucci, né? Que lá em São Paulo movimentou procuradoras e mulheres, né? do mundo jurídico, e aí conseguiram a liberação, né? Para que ela pudesse cumprir, né? Em casa, né? Uhum. Quando a gente lembra de que a mulher do Cabral foi liberada, a mulher do Cunha foi liberada, agora a mulher pobre, essa fica com o filho recém-nascido. Aliás, essa é uma reflexão, Ana, que, se você me permite, claro, eu gostaria de fazer um pouco, né? Porque eu tenho, nesse período, né, que eu estive lá na UEA e tal, chama sempre muita atenção a questão racial, porque a questão racial e econômica, né, nos Estados Unidos, ela é muito gritante, muito visível até os dias de hoje. E aí a gente fazendo um pouco, eu acho que aí aquele livro famosíssimo agora, né, Elite do Atraso, que traz, né, toda essa discussão do impacto que os mais de 3 séculos de escravidão provoca numa sociedade, nas suas instituições, na sua cultura, no seu comportamento, né? Eu queria fazer um pouco esta reflexão, né? Porque lá nos Estados Unidos eu tive a oportunidade e recomendo, se alguém tiver possibilidade, eu assisti um documentário que é bastante divulgado lá, que se chama 13, que é referente à questão da emenda constitucional do fim da escravatura, né, nos Estados Unidos, que libertou, né, os escravos, mas tinha um mas, né, tinha um senão. Tá? Estão libertados desde que não estejam processados, condenados. Então, a escravidão nos Estados Unidos, ela teve uma perpetuação, ela teve uma continuidade, porque nos estados onde era grande, né, principalmente no sul, né, dos Estados Unidos, onde era grande uma quantidade significativa, né, de negros, como tinha este senão, tá? Aí a escravidão teve continuidade com esta perseguição, ou seja, o judiciário perseguindo, condenando, porque condenado ele continuava realizando o trabalho escravo. E aí eu queria fazer um paralelo, né, a isto, porque nesse documentário, inclusive, eles trazem historicamente esta situação ocorrida nos Estados Unidos, né, durante o processo de fim da escravatura, né, entre aspas, e levam até os dias de hoje na questão do sistema prisional, onde a ampla maioria do sistema prisional americano são negros, são pobres, repete aqui, né? E aí a gente fica sempre levando em consideração, e eu acho que tem que ser levado em consideração, que o sistema judiciário, como instrumento de Estado, é na sua grande maioria um instrumento para manutenção da ordem de exclusão social, para manutenção da desigualdade social, porque assim é escancarado, é escandaloso a diferença de tratamento pelo nível de renda, onde o filho de uma desembargadora é pego com armas, com droga e é internado. Ela vai buscá-lo, né? Ela vai buscá-lo e aí ele fica cumprindo a pena dele numa clínica, né, de recuperação. E aí a pobre infeliz da mulher de periferia, pobre, né, com 90 gramas de maconha, é obrigada a parir, né, a ter o seu filho encarcerada, né, correndo risco, né? Então, o sistema judiciário, não só aqui no Brasil, esse documentário lá da 13, né, que fala da emenda constitucional 13 do fim da escravidão nos Estados Unidos, é muito claro de demonstrar o quanto está a serviço. Quando você pensa que nós temos nos nossos presídios, de 40, tem estado que tem 60% dos presos em prisão provisória, ou seja, não deveriam estar ali. Entende? Não deveriam estar ali fazendo pós-graduação de crime e servindo de exército para o crime organizado. Não só os que estão ali,
mas as famílias, porque para que aquele que está preso não sofra estupro, não sofra violência, não sofra... muitas vezes a família tem que prestar serviços, entende? Para o crime organizado fora, né? Tanto que quando há a rebelião dos PCC da vida e Companhia Limitada, quem queima os ônibus lá fora, muitas vezes tem vinculação a familiares dos que estão dentro, né, dos presídios, para que essas pessoas não sofram a violência, né? Então, este sistema judiciário que está escandalosamente, né, em boa parte a serviço da manutenção da exclusão social, da desigualdade no nosso país, ele atualmente também está a serviço da guerra política. Entende? Da perseguição política, de retirar do cenário as forças políticas que podem reverter o que foi criado aí como golpe. Isso daí está escandaloso, entende? Na perseguição ao Lula, a perseguição aos petistas, não tem um único tucano, mas nenhumzinho, mas nem assim, entende? Do mais baixo escalão na hierarquia partidária, nenhum. Com prova, com mala, com conta, com tudo, nada. Tem uma portaria do IBAMA de preservação que ela é o suprassumo, né, da preservação deles. Então tá visível, né, tá claro, escancarado. Então a gente ter um sistema judiciário que convalida, reforça e mantém a exclusão e a desigualdade social através, né, do mecanismo dos processos, das acusações e do sistema prisional, e também agora, né, de forma muito escancarada na atuação político-partidária. Vamos lembrar quem está pedindo aqui para eu colocar a música no final. Gabriel, a gente vai voltar com a música daqui a pouco da Anitta, né? E aí, vamos comentar, vamos curtir, vamos compartilhar. Quero agradecer aqui as mais variadas palavras para mim, para a querida senadora Ideli, dizer que agora ela faz parte do programa. Acabei de receber um WhatsApp, até copiei e colei aqui rapidinho, dos nossos queridos Arthur Chiori e Alexandre Padilha, beijo, que são nossos comentaristas aqui também, pedindo para a senhora fazer uma fala de apoio ao nosso querido professor Carlini, que está sofrendo profundamente. Eu quero dizer assim, eu fiz, quando eu soube do manifesto, assinei, divulguei nas minhas redes. É impressionante, porque assim, além de ferirem a autonomia das nossas universidades, e aí a reação foi ótima, né? Porque eles quiseram proibir o da UNB, agora tem acho que mais de 10 já universidades com o curso. E afrontar um cientista renomado como o professor Carlin, uma pessoa, eu posso estar enganado, mas está com 88 anos, reconhecido nacional e internacionalmente como um dos maiores especialistas em termos de drogas, inclusive, né, diferente de várias outras personalidades, ele não faz a defesa da descriminalização, né? Ele não defende essa tese, mas é uma das pessoas reconhecidas, entende, mundialmente, e agora está aí processado por apologia ao crime. Então, todo o nosso apoio ao professor, né, a todos aqueles que o conhecem, e toda a nossa reação, né, a esse movimento que busca ferir a autonomia das nossas universidades e a liberdade de cátedra. Porque se a gente não puder mais, entende, divulgar, debater as ideias, as teses que têm que ser colocadas para que a sociedade possa avançar, então nós estamos efetivamente já vivenciando uma ditadura, né? Aliás, os sinais são todos, infelizmente, nesse sentido, por isso que a nossa importância, né, de cerrar fileiras aí na defesa do presidente Lula, do seu direito de ser candidato, de que este Supremo, de uma vez por todas, é inimaginável que uma pessoa detenha o poder, entende, de impedir o debate e a decisão sobre essa questão da prisão, né, na segunda instância, para que está previsto, né, que tem que ser colocado em pauta no Supremo, e a presidente do Supremo faz cara de paisagem, não é com ela, entende? Não é com ela. Aliás, são coisas absurdas, porque também saiu agora convalidando a história de que a lei da ficha limpa vale para quem cometeu o crime antes da lei. Né? Então, assim, tem algumas coisas sendo deliberadas
pelo Poder Judiciário que afrontam a independência dos poderes, porque, inclusive, afrontam a Constituição. Está absolutamente consagrado que nenhuma lei pode ser aplicada, entende, de forma retroativa, principalmente em prejuízo do réu. Sim. Entende? Principalmente em prejuízo do réu. Aí o Judiciário diz que não, que pode, entende? Então, a outra coisa é, a Constituição diz claramente, ninguém pode ser considerado culpado até transitado e julgado. Ou seja, até a última instância. Então eles querem prender antes do transitado e julgado, afrontando a Constituição. Afrontando a Constituição. Então, assim, os guardiões da Constituição, infelizmente, né, tem sido quem mais está afrontando a própria Constituição brasileira e se imiscuindo em assuntos que são de deliberação constitucional, né, do Legislativo. Do Legislativo. Quem define a legislação, quem coloca lá o preto no branco do que vale e do que não vale é o Legislativo brasileiro, é a Câmara e o Senado. O Poder Judiciário, ao fazer a interpretação, ele não pode mudar a lei. A interpretação não pode ser mudança do texto legal. Né? E eles, infelizmente, estão fazendo, tanto neste caso aí da aplicação da lei retroativa e também na questão de prender depois da decisão da segunda instância, porque não está transitado e julgado. E a Constituição é muito clara, né, quando estabelece que é só depois de transitado e julgado. Ó, tem abraço pra gente aqui lá de Chapecó, Tina Werneck, quero agradecer muito o seu comentário, muito obrigada pelo seu carinho. Chapecó, Pissarras junto conosco, Blumenau, Joinville, a Bela e Santa Catarina junto conosco. O Gabriel, eu tava aqui ouvindo a Ideli, tava auxiliando também o Gabriel pra gente colocar a música aí no final, mas a gente vai colocar assim. E eu queria te fazer mais uma pergunta, Ideli. Muito se fala assim, que nós devemos lutar como uma mulher. E lembrei, você vai me permitir aqui, de um ato, vamos dizer assim, que aconteceu lá em Santa Catarina, quando que tu me contaste, né? Que era líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia. E um cidadão resolveu pegar o microfone e dizer assim, quando é que vocês vão sair debaixo da saia dessa mulher? E aí, Ideli, tu deu uma resposta pra ele que agora eu quero que tu conte aqui pra gente. Eu quero, assim, não vou dar o nome, mas era um parlamentar. Sim. Né? Daqueles, né, como agora foi atacada a nossa deputada Ana Paula. Né? Também que não... O abobado lá disse assim que não queria debater com ela, queria debater com o marido dela, né? Porque não fala com mulher, ou seja, desqualificando, né? E esse parlamentar, porque eu era a única mulher na Assembleia, eu e 39 fofinhos, como dizia a Dilma, né? A Dilma dizia que era uma mulher cercada de homens fofinhos, né? Então era eu e 39, na minha bancada éramos 5 parlamentares, eu era líder, né? E aí estávamos lá naquele entreveiro, né? Entreveiro bem gaúcho, né? Tava naquele entreveiro de bate-boca de microfone e tal, e aí o abobado lá resolveu dizer, essa bancada do PT tem que sair debaixo da saia dessa mulher. Né? E eu só pulei no microfone e disse assim, eles preferem ficar embaixo da minha saia do que embaixo da tua cueca. E é verdade. Como é que a gente faz essa luta, Ideli? Que se diz até essa frase, né? Que nós devemos lutar como uma mulher. Que esperança e que desejo de luta que nós podemos dizer hoje para todos os brasileiros. É porque, assim, as mulheres, eu acho que elas têm esta condição diferenciada dos homens, porque nós temos a força, a coragem de fazer os enfrentamentos mais difíceis, mais duros. Mas, ao mesmo tempo, pela nossa condição biológica de mãe, né, a gente tem também esta capacidade, né, de atuar no sentido da conciliação. Ou seja, a gente faz os dois lados da moeda. Guerreia quando precisa e ama quando, né, quando é necessário. É verdade. Né? Quando a gente quer. Quando a gente quer. Né? Então, voltando à música da Anitta, né? À noite... É um amante de noite e um soldado de dia. E um soldado de dia. É isso. Mulher tem essa capacidade, né? Essa potencialidade tão fantástica que nos faz, assim, ter uma... E as mulheres têm tido um avanço, né? Eu sempre comentava isto, né? Que
não precisa ir muito longe, a gente pega as nossas avós. A minha avó, né, ela morreu com 90 anos, 92 anos, né? Ela não manuseava dinheiro, ela não sabia utilizar o dinheiro, porque o dinheiro na casa era uma coisa unicamente utilizada pelos homens. Só os homens aqui utilizavam o dinheiro, a minha avó. Então, se você imaginar uma mudança tão, né, que a neta dela virou senadora e ministra, então eu acho que, sabe, tem uma mudança significativa aí que foi fruto aí de muitas batalhas, de muitas lidas, né, das mulheres. E a gente já tá ouvindo a música, né, Gabriel? O pessoal de Brusque tá pedindo pra você, Ana, não esquece de dizer que Brusque tá aqui também, não vou esquecer, então Brusque... Aliás, eu visitei o Instituto Federal de Brusque, que vai ter agora a inauguração, acho que vai ser no final de 23 de março, aí vamos ter a inauguração do campus. Já está funcionando provisoriamente numa outra escola, né? Mas agora vai para o prédio novo lá e o povo tá faceiro da vida. E muita gente perguntando aqui, Deli, quando é que você volta a Democracia no Ar? Ela já sabe que quando ela retornar a Brasília, é só ela me dizer, Ana, tô em Brasília. Que no outro dia ela tá aqui, a casa dela, e a gente ainda vai comer um pinhão aqui, né, Deli? Vamos comer um pinhão. Vamos comer um pinhão lá da nossa querida Bela e Santa Catarina. Vamos aproveitar e pedindo para vocês para continuarem comentando, curtindo, compartilhando, visitar as redes da nossa querida senadora Ideli Salvati, conhecer todo esse trabalho. Vamos nos fortalecer na luta. Ideli, muito feliz de você estar aqui, muito feliz. Eu que estou aqui perto, estou sentindo essa energia. Ela, vez ou outra, fala empolgada, enche os olhos de lágrimas. É disso que a gente precisa, desse vigor. Obrigada por tudo, obrigada pelo exemplo. E venha sempre, por favor. Tu renova a luta da gente, viu? Muito obrigada e o meu carinho a todos, né, que estão nos acompanhando. E você continua ouvindo... E sempre com paixão, viu? Isso, intensidade, só né? Vale a pena com paixão. É isso, é verdade. E lembrando, né, do que diz aí a música, Anitta, menina da Verde Laguna, mulher farroupilha, legache tua fibra a todas as mulheres do sul do Brasil. Nós vamos dizer que Anitta é uma das mulheres que legou a sua fibra a todas as brasileiras e a todas as mulheres desse mundo. Beijo grande, o Democracia no Ar tem outra estreia na segunda-feira. E você é nosso convidado, a gente volta, ou melhor, eu volto amanhã com o deputado Adi, já estava descendo o coitadinho do Adi de lado, eu volto amanhã às 8 horas com o deputado Adi, é uma estreia aí que a gente faz Democracia no Ar de sábado, ele que vem a Brasília para um compromisso e vem especialmente também fazer o nosso programa aqui, então amanhã 8 horas eu volto, é um especial com o deputado Adi e segunda-feira 8 horas tem uma outra estreia aqui. Beijo grande no coração, gratidão e até amanhã! Anitta, menina da Verde Laguna.